Olá, oitavo ano. Vamos agora para o nosso segundo bloco de atividades complementares. Questão número 1. Um triângulo ABC mede, olha só, a medida do ângulo A é igual a 72 graus. Sabendo que a medida do ângulo externo no vértice B é 125 graus, qual a medida do ângulo C? Eu fiz o desenho aqui em tamanho maior para a gente entender melhor. Olha só. Aqui fala o triângulo ABC. Eu representei aqui. Vocês devem fazer o mesmo, tá? Triângulo ABC. E aqui diz que a medida do ângulo A é 72. Ângulo A, 72 graus, ok? E a medida do ângulo externo no vértice B? Aqui o vértice B, tá? Vértice é esse cantinho, não é isso? Então, o ângulo externo é 125 graus. Então, ele quer saber a medida do ângulo C e também do B, né? Que não tem. Lembrando daquela propriedade que a gente já aprendeu há muito tempo, né? Que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus, a gente vai calcular, né? Começando por aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês esse velho conhecido de vocês, que é o transferidor. O transferidor serve para medir os graus dos ângulos, não é isso? A gente sabe que a volta completa é isso aqui, né? Saiu daqui, vou dar a volta completa. Chegando aqui novamente. Isso aqui dá 365 graus. 360 graus, não é isso? Se você divide, tá? 360 ao meio, você fica com a metade. A metade é 180 graus, não é isso? 180. Começando aqui, ó. 0 graus, 10, 20, 30, chega aqui a metade, 90 graus. Chegando até aqui, 180 graus. Se você quiser contar daqui para cá, a mesma coisa. Ó, 0, 10, 20, chegou aqui 180. Então, a metade é 180. Então, sabendo disso, observe aqui. Quando você coloca o transferidor aqui, você sabe se a volta completa é 180. Então, daqui até aqui, ou seja, são 180. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui não é 125 graus? Só esse ângulo aqui? E daqui até chegar aqui não é 180? Então, quanto que falta de 125 para chegar ao 180? O restante é isso aqui, ó. Basta vocês fazerem 180 graus menos 125, tá? O que sobrar é a medida desse ângulo. Quando vocês tiverem a medida desse ângulo aqui, fica fácil saber essa. Por quê? Porque a soma, tá vendo? Ó, se eu somar esse ângulo aqui, com esse aqui, dá 180. Então, se vocês já descobriram esse aqui, então soma 72 mais a medida desse ângulo vai dar um total. E desse total falta quanto para chegar no 180? É o que falta para descobrir o ângulo C, tá bom? Vamos agora para a questão número 2, bem parecida. Olha, questão número 2. Considere um triângulo ABC também, em que o ângulo externo no vértice A mede 116 graus, a medida do ângulo B é igual a x e a medida do ângulo C é igual a x menos 20 graus. Determine as medidas dos três ângulos. Eu fiz o desenho aqui para representar, tá? Deixa eu organizar melhor aqui. Olha só. Aqui para entender melhor. O ângulo é ABC. Representei aqui o ângulo, tá? ABC. Vamos lá, medida de A. O que fala aqui da medida de A? A informação que a gente tem aqui é que o ângulo externo de A são 116. Eu coloquei aqui o ângulo externo de A, 116. A medida de B é x, tá aqui. E de C é x menos 20. Então, a primeira coisa você já sabe, tem que descobrir qual é a medida do ângulo A. Sabendo disso aqui, a gente já sabe, ó. Essa volta aqui, ó, que é o 116, que é o ângulo que está do lado de fora, mais o ângulo interno, faz a metade, que é isso aqui, ó.
tá? Aqui, ó, daqui até aqui são quantos? 180. Se daqui até aqui 116, falta quanto para completar os 180? Você vai completar, descobrir qual é esse aqui. Quando você descobrir esse, aí você vai fazer uma soma dos três, tá? Se você somar esse, que é o ângulo A, mais o ângulo C, mais o ângulo B, você tem quanto? 180. Então, você vai fazer o quê? Ó? X menos 20 é o ângulo C. Coloca aqui, ó. X menos 20 graus é o ângulo C, mais o ângulo B. Quem é o ângulo B? X. Mais o ângulo A. Quem é o ângulo A? Eu não sei ainda, mas você vai descobrir. Vai pegar esse número aqui, colocar aqui, aí vai colocar igual o quê? Se eu somar os três é quanto? 180. Opa, não mostrei ali. Aqui é o espaço que você vai colocar o ângulo A. Eu não vou falar a resposta aqui, tá? Você vai colocar ele aqui. Aí você vai somar, você vai fazer essa conta aqui, ó. Ou seja, o 20 graus e esse outro aqui, você vai levar lá para o segundo membro, tá? Você vai fazer isso aqui, desceu 180, menos, não, mais, né? Aqui tá menos, ele vai para lá mais. Mais 20 graus, aqui tá mais, vai menos. Menos o grau que tiver aqui, o número, né? E do lado de cá vai ficar quem? X mais X, que vai ficar 2x. Tá? E você completa, faz tudo bonitinho até descobrir o valor de X. Quando você descobrir o valor do X, você vem aqui e troca. Vem aqui e faz a conta, tá? O valor do X menos 20 vai sobrar uma resposta aqui, você vai colocar, tá bom? Beleza, agora vamos para a questão número 3. Observe essa figura aqui. Observe a figura a seguir e calcule o valor da expressão dada, utilizando todas as propriedades que forem necessárias. Olha, você vai lembrar de todas as propriedades. A propriedade do ângulo externo, que somado mais o ângulo interno dá 180. Usar a propriedade, se você somar os três ângulos internos de um triângulo, você vai ter 180 graus, enfim. Então, você vai observar aqui que você tem que descobrir a medida do ângulo B, medida do ângulo A, medida do ângulo Y, medida do ângulo X. Para isso, é muito simples. Você vai pelo mais simples aqui, ó. Tá vendo? Olha, tá na cara aqui, ó. Daqui até aqui, não é 180? Então, se eu tenho 135 aqui no ângulo externo, junto com o ângulo interno, dá 180. Quanto falta? Aí você já vai descobrir o X, já vai colocar aqui. Quando você descobrir o valor de X, aí você vai descobrir o Y, porque aí só falta ele. Se você já tem esse valor, mais esse dá tanto. Desse tanto para chegar em 180, falta quanto? Aí vai ser a medida do Y, tá? Para você descobrir o A, você depende desse valor aqui. Porque se eu juntar Y mais 75 mais A, note que dá a metade, ó, 180. Então, se eu somar o valor de Y mais 75, dá tanto. Para chegar em 180, falta quanto? Aí você descobre o A. Depois que descobriu o A, fica simples saber o B. Porque se você soma o valor de A mais 70, dá um certo valor. Desse valor para chegar em 180, falta quanto? Aí você vai chegar no valor de B, certo? Vamos agora para a questão número 4. Sendo o lado de A até o H, a altura, tá? Desse triângulo aqui, isso aqui é a altura dele. A altura do triângulo ABC, determine as medidas X e Y. Veja bem. Daqui até aqui é a altura, tá? Esse ângulo aqui mede 70. Esse aqui X, esse aqui Y. Esse aqui 40 graus. Então, para mim descobrir, a primeira coisa, você pode descobrir quanto mede o A todo, tá? Porque eu tenho a medida de, você olha só para esse triângulo maior, eu tenho a medida de C, de B, falta de A. Só que não vai ser o Y, o X, são números diferentes. Você vai descobrir o valor todo aqui, tá? 40 mais 70 dá 110, de 110 para 180 falta 70. A gente sabe que aqui é 70, ele todo, os dois somados, mas só que eu não sei quem é Y, quem é X, tá? Aí você descobre o terceiro ângulo aqui. Tá, como é que nós vamos saber o valor de X e Y? Para mim descobrir quem é Y é simples, sabe por quê? Porque quando eu meço a altura
imediatamente eu já sei que esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá? Daqui também é um ângulo reto, olha. O quanto mede o ângulo reto? 90, não é isso? Vou até escrever aqui, nem precisa, né? Quando a gente vê isso aqui, a gente já sabe que é 90 graus, tá? Então, se aqui é 40, aqui é 90, falta quanto para 180? Você acha o y, tá? Aí eu já descobri que daqui até aqui é 70. 70 tira y, sobra o x. Pronto, é muito simples descobrir isso aqui. Ou então você vem aqui, ó, 70 mais aqui é 90, dá quanto? Desse tanto para chegar em 180, falta quanto? É o que sobra para o x. É muito simples descobrir, né, as medidas aí. A questão número 5. No triângulo MNP, o segmento aqui, ó, de M até A é a bissetriz relativa ao lado PN. Qual é a medida do ângulo PMA? Bissetriz, gente, é quando você divide o ângulo ao meio, tá? Aqui tá dizendo que MA aqui é a bissetriz. A bissetriz, ele pega esse ângulo aqui, ó, dividiu ele no meio. Isso já me dá a informação de que esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Cadê? Qual é a medida do ângulo PMA? Ou seja, cadê o P? Começando do P, cadê o P? PMA. Então, eu quero descobrir esse aqui, ó. Vou colocar um X bem aqui. E esse aqui é igual a esse, certo? Então, eu quero descobrir esse aqui, tá? Como é que eu faço para descobrir esse ângulo? A primeira coisa que tá na cara, você leva em consideração isso aqui, ó, o triângulo inteiro, o triângulo PMN, tá? Você já tem a medida desse ângulo aqui, desse aqui, agora você vai descobrir desse todo, do ângulo M. Você tem que descobrir o ângulo M. M é igual a quanto? Ou seja, ele todo. Depois que você descobrir ele todo, você vai dividir ele no meio, tá? Porque a bissetriz dividiu no meio, tá vendo? Aí, você já sabe que se eu somar 35 com 45 mais esse ângulo M, eu vou ter 180. Então, 180 tira 45, tira 35, o que sobrar é o ângulo M. O valor que você descobrir aqui, você vai dividir ele ao meio, tá? Porque aqui está dividido ao meio, para saber quanto é esse x, quanto é esse x, que são iguais, tá bom?